Alô? Alô? Bom dia, Pro. Bom dia, tudo bem, Isa? Tudo. Eu não sei se a senhora tem acesso ao Le Monde Diplomatique. Sim, eu adoro. O do mês passado, de setembro, tem uma reportagem sobre o crescimento dos evangélicos na Coreia do Sul. Olha, E a reportagem retoma muito essa posição dos Estados Unidos, porque os missionários que vão para lá, na maioria são são estadunidenses. E está criando uma cultura de que os Estados Unidos veio para salvar a Coreia do Sul e tirar a Coreia do Norte do comunismo. Então, eu achei muito interessante que eles falam que os missionários coreanos agora vão para aquela faixa desmilitarizada e colocam balões com panfletos religiosos para tirar a Coreia do Norte das mãos do diabo, não sei lá, qualquer coisa assim. Puxado. Então, eu vi esse negócio, esse lance dos balões aí, eu tava acompanhando, mas eu não li a reportagem. Que bom que você falou que eu vou dar uma olhada, porque é um fenômeno bem curioso, né? Mas tem alguns trabalhos, inclusive da própria Academia Norte-Americana, né, dos lugares que tem bons brasilianistas e estudiosos de América Latina, tipo essas faculdades tipo Stanford, Princeton, né, que tem essas áreas mais fortes, assim, que mostram, né, a atuação, como foi um dos flancos, porque tem uma área da história que estuda a política cultural dos países, né? Então, como que os países, através da sua política cultural, eles conseguem ampliar suas áreas de influência. E o exemplo mais clássico disso é a França no começo do século XX, que vai tentar estimular a francofilia em tudo quanto é lugar. Eles vão ter um departamento de Estado voltado para isso mesmo e tal. E aí, os norte-americanos passaram meio batido, porque eles começam a fazer isso um pouco depois, né? Eles vão fazer isso, lógico, através da indústria e tal, mas, de fato, existe um esforço ativo, né, dos americanos de fazer isso, e os missionários são um desses braços, né, dessa política cultural deles. Então, isso aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, né? Uma parte das igrejas, que não são as igrejas reformadas históricas, né? Então, sei lá, a presença dos batistas no Brasil, dos presbiterianos, não tem a ver com isso. Mas essas que a gente chama de neopentecostais, que são mais recentes, tem a ver com um investimento massivo que foi feito mesmo aqui a partir da década de 70, né?
Então a gente também está nesse baile aí, de alguma maneira. Eu morei em Guatemala e foi política do governo militar lá, principalmente do general Rios Monte, aquele maldito, que ele esteja no inferno mesmo. Junto Não, com não todos no os inferno outros da Coreia do ditadores. Norte, no inferno de verdade. E ele tinha um modelo, eles tinham um projeto que chamava Aldeia Modelo. O que teria na Aldeia Modelo para os indígenas? Uma escola, um posto de saúde, até aí ótimo, né? Quem não quer? Um Beleza. campo de futebol e uma igreja dos Mormons, porque ele era Olha mormon. só. Ah, ele era Mormon. Ele era mormon. Aí, Eu não assim, sabia a disso. escola e a posto de saúde, todo mundo está esperando até hoje. Mas as Mas igrejas tinham. muitas aldeias, aí a base, que não é uma base militar, que era só a base de controle, porque ele armou a população civil. Ele fez patrulha de autodefesa. Ele armou a Nossa, que população doideira. civil para atacar. E eu morei no estado que mais foi atingido por isso. Teve Nossa, que massacre, loucura. assim, massacre de 400 pessoas de uma única vez. Não é Nossa, cara. torturar, é torturar, matar e fazer assim. Por quê? Porque armou a população civil e deu plenos poderes. Nossa, cara. Que. Tá aí, essa tá no top 5 ideias erradas da história da humanidade, hein? Puta que merda. Sim, e assim, a única coisa que for construída foi a igreja. Entendi. Olha que loucura, eu não sabia, eu conheço muito pouco sobre a Guatemala. Acho que a gente aqui no Brasil conhece pouco em geral, né? Você morou lá há bastante tempo ou você ficou lá um Morei lá tempo fora? 4 anos. Uau, é bastante. Deu para ter uma boa noção, né, de como que funciona a coisa. A questão do conflito militar lá é muito, muito absurda. Eu entendo, para mim, uma tortura já é suficiente para a gente protestar. Mas lá tem 45 mil desaparecidos até hoje. 45 mil desaparecidos? É, Isso, gente. É realmente outro nível, outra proporção, assim. e assim, isso são dados que foram oficializados, porque assim, você conversa com as pessoas, elas, por exemplo, na fuga, perdeu crianças, bebês. Então, ninguém sabe desse bebê. Se meu bebê morreu de fome no meio do mato, esse bebê foi encontrado Foi pelos encontrado por militares alguém. e vendido para adoção. Então, esses Nossa, aí que estão numa linha tênue é outro dado. que Esses loucura. 45 mil são desaparecidos São oficiais. desaparecidos oficiais, né? É, Eu sendo América fui, Latina, dá para jogar quase pro dobro, talvez, né? então, eu participei de exumações de covas coletivas e assim, meu, é uma cena terrível, porque quando as pessoas falam que os ossos falavam, eu via muita reportagem pessoal da Argentina, né? Eu falo assim, meu Deus, eles são muito inteligentes para analisar esses ossos. Não é, é que os ossos falam mesmo. Quando você abre a cova, parece que eles estão gritando pela maneira que eles estão dispostos, pela expressão. Assim, é Que muito chocante. loucura, cara. Nossa, deve ser um negócio que você nunca esquece, né? Não, Minha não. nossa. Tem documentação visual disso? Foi feita, assim, nesses Tem, processos de exumação? tem Nossa, sim. que coisa, cara. Que Tem coisa. uma organização que chama ODAG, ODAHG. Uhum. Eles fizeram o Guatemala Nunca Mais. Assim como o bispo aqui no Brasil foi um bispo lá. Foi, Só que o né? Guatemala Nunca Mais tem 4 volumes. Nossa Senhora. Só Minha 4 volumes. nossa. Sinceramente, eu nunca consegui ler tudo, porque nem o Brasil Nunca Mais não consegui ler todo, porque chega Ah, um é. ponto que é É muito muita agressivo. atrocidade, né? É, não. Você precisa estar em condições ótimas de saúde mental para encarar um negócio desse, assim, né? E depois o negócio vai drenando a sua, a sua energia, né? Realmente é um trabalho indigesto. Puxa, mas a história da América Latina é muito trágica, de forma geral, né? É um negócio. E bom dia, André. Não deve falar um bom dia aqui no chat. Eu acho que quanto mais a gente sabe, mais horrorizado a gente fica, mais passado a gente fica com o fato disso não ser compartilhado comumente, né? Como que tem gente que ainda sustenta, né? Que são territórios pacíficos, né, cara? Tipo, Não, é só desgraça, só tragédia, né? o município que eu morava, que foi um dos municípios mais atingidos, era um município gigantesco,
Era para ser um estado, hoje é um município, e ficou município em 89. Então, ele foi praticamente abandonado quase todo o conflito militar, porque os acordos de paz são assinados em 95. E assim, quando eu estava lá, tinha a zona militar, tinha entre 300 e 400 soldados. Hoje tem 12 mil. Eles tiraram a universidade, porque lá só existe uma universidade pública que atende o país todo, vai se ramificando. E tinha um campus da universidade lá, dentro da zona militar, porque foi uma parte que tiraram da mão dos militares pós-acordo de paz. Então, colocaram faculdade, hospital, tudo. Hoje, se mantém um hospital por causa da pandemia, porque senão também já tinham perdido o único hospital que tem no município. Nossa, cara. Para ter 12 mil soldados. Para que 12 mil soldados num município que tem 600 aldeias indígenas? Nossa, que bizarro. Completamente bizarro. Muito bizarro. Gente, que doideira, cara. Meu Deus. Fiquei até curioso, vou dar uma lida depois a respeito. Se eu tiver estômago. Posso te mandar algumas coisas. Me manda. Eu vou deixar meu e-mail aqui, ó. Pode me mandar se tiver coisa, que eu fiquei curiosa mesmo. Deixa eu colocar aqui, peraí. David, isso é em Guatemala. É um país cocôzinho da América Central. Pequenininho, menor que a de São Paulo. E fez uma guerra que é pior que a Segunda Guerra. Em termos de proporção de baixas, acho que tá por aí mesmo. Oi, pois não. Tem gente querendo entrar na sala. Tá, beleza. Deixa eu Professora, você quer colocar aqui? Alguém ou eu? Vou por você. Já tô colocando. Ele já pede. Você começou a falar, eu já tava pondo aqui já. Então, gente, a gente estava conversando aqui enquanto vocês chegaram, né? O dia rolou uma conversa aqui sobre a Guatemala, que vai, enfim, a gente vai acabar passando, só que a gente não tem tempo, né? Por causa do vestibular não cobra esses estudos mais específicos, então a gente acaba falando, olha, 14 ditaduras militares na América Latina na Guerra Fria, o que será que aconteceu? Mas a gente não tem tempo para entrar nos casos específicos, que são sempre bastante chocantes, né, no caso da América Latina. Então, qual que é a ideia aqui? Hoje a gente vai falar da Primeira Guerra Mundial. A gente começou a falamos das rivalidades, né? E aí acho que a gente tem uma questão que é falar um pouco de como o conflito, qual que é o estopim, como é que o conflito se desenrola e consequências mais ou menos importantes dele. Tá? Então, eu vou abrir meu PowerPoint aqui, que eu dei uma ajeitadinha, porque semana passada ele desconfigurou. Só para vocês saberem, então, depois dessa matéria, né, que está querendo se planejar mais ou menos, depois que a gente vê a Primeira Guerra, a matéria subsequente é o Entre Guerras, né? Então, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o que acontece de importante em termos de vestibular? É muita coisa, tá? Mas a gente vai ver 3 tópicos, certo? Então, nós vamos ver a Revolução Russa, nós vamos ver a crise de 29 e nós vamos ver a ascensão dos fascismos, tá certo? Então, esse miolinho que a gente está estudando agora, da Primeira Guerra até o fim da Segunda, caras, tem uma incidência muito alta, tá bom? Então, vocês fiquem espertos com isso, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, acredito que a gente tenha falado de todas as rivalidades, mas só como os slides estavam bagunçados, eu vou mostrar para vocês aqui. Só para a gente retomar, né? Então, a Alemanha e a França, a gente já conversou sobre os motivos deles quererem entrar em guerra, tem a ver com os resultados da Guerra Franco-Prussiana, né? Então, as multas pesadas que a Alemanha estava tendo, que a França estava tendo que pagar, o fato de que a França perdeu Alsácia e Lorena, e o fato de que não consertou direito isso aqui, né? Enfim, não entendo isso. Às vezes eu tenho que converter de um PowerPoint para o outro, ele faz isso. Então, a França quer dominar o Marrocos, está num projeto de domínio do Marrocos, e a Alemanha está atuando de todas as maneiras, sem ser por guerra, para tentar impedir esse domínio. Depois, a Alemanha e a Inglaterra é disputa econômica, porque a Alemanha está entrando em mercados que eram mercados majoritariamente ingleses. No caso da Alemanha e da Rússia, tem a ver com território, com fronteira mais diretamente, mas também tem uma questão, não é? Que é o seguinte, né? Então, eu falei para vocês do Império Austro-Húngaro,
como ele tinha essa diversidade étnica, né? E vocês podem reparar que uma boa parte dele também é de germânicos, né? Vocês estão vendo aqui o vermelhinho, certo? Então, toda essa região que tem o vermelhinho tem germânicos. Então, vai ter uma parte da Alemanha, digamos assim, não é? Que argumenta em nome de que esses germânicos deviam estar integrados no grande país germânico, que é a Alemanha, né? Então, essa ideia de um pan-germanismo também avança um pouco na direção da Áustria. Só que, então, essa ideia de pan-germanismo briga com a ideia dos russos de pan-eslavismo, certo? Então, no fundo, todo mundo quer pegar um pedaço do Império Austro-Húngaro com o argumento étnico, tá certo, gente? É que entre a Alemanha, e aí, é claro, né, que se a Rússia está argumentando em nome do pan-eslavismo, a Alemanha vai argumentar em nome do pan-germanismo, tá? Deixa eu ver aqui, pergunta. Marrocos era domínio de alguma potência imperialista? Uma parte dele fica sob domínio da Espanha, sim, tá? Eu não sei se o território todo dele que a gente conhece hoje era, tá? Eu preciso checar, tá bom? Não sei direito. Mas já tinha presença francesa antiga lá também, tá bom? Então, os franceses não estão chegando lá nesse momento, né? Os franceses já estão lá no Marrocos faz certo tempo, com presença comercial principalmente, tá? Continuando, então o Império Austro-Húngaro e a Rússia, o principal problema deles é o eslavismo também, né? Mas a gente vai ver que existe uma questão, principalmente em relação ao território dos Balcãs, né? Que estão sob domínio principalmente do Império Otomano, mas que pegam um pedaço do Império Austro-Húngaro também, e a Rússia está sempre interessada, tá certo, gente? Então, a questão da Rússia com os Balcãs vai fazer ela entrar em conflito, ora com o Império Austro-Húngaro, ora com o Império Otomano, né? Questão territorial, como eu disse para vocês, isso tem tudo a ver com o czarismo, com a maneira como o czarismo se estabelece enquanto um conjunto de ideias mesmo, né? Então, o czarismo exige que os seus czares sejam conquistadores militares, tá certo? Só fazer um bom governo para a população da Rússia não serve para você ser um grande czar. Para você escrever o seu nome na história como grande czar, você precisa ter muitos herdeiros e precisa ganhar a guerra, tá certo? Então, eles estão sempre fazendo guerra. É uma lógica de guerra que mantém esses caras no poder, né? Então, eu coloquei aqui esse print, que é um print safado da Wikipédia, né, que vocês estão vendo aqui esse quadrinho, só para vocês verem que a questão dos turcos e da Rússia não é exatamente nova, tá certo? Veja a quantidade de conflitos que a gente vai ter entre os russos e o Império Turco-Otomano ao longo do tempo, né? Então, pensando que o Império Otomano ele se estabelece, principalmente depois que eles dominam Constantinopla, em 1453, né? Dá uma questão de 100 anos aí para começarem os conflitos graves com a Rússia, tá certo? Então, tudo isso aqui são momentos em que eles se opuseram, né? Principalmente por questão territorial. E aí eu posso dizer para vocês que a Rússia, em geral, está querendo avançar no território dos otomanos. Os otomanos, em geral, estão numa postura um pouco mais defensiva, com algumas pequenas exceções, tá certo? Acho que dessas aqui, a guerra que vai ser mais grave vai ser a Guerra da Crimeia, né? Vai ser a guerra que vai ter maiores proporções, porque os russos avançando na região do Bósforo vão fazer a França e a Inglaterra entrarem junto com os turcos, né? Porque eles têm acordos com os turcos que permitem um fácil acesso à Índia, tá certo, gente? Então, eles têm medo dos russos tomando essa região, eles perderem esse acesso à Índia. Então, já faz tempo, e é isso que eu queria que vocês entendessem, né? Esses conflitos que eclodem no século XX, que são terríveis, eles estão sendo costurados faz muito tempo, tá certo? Então, não é que, de repente, nossa, às vezes a gente fica com uma sensação, eu lembro de estar na escola, e ficar com essa sensação que industrializou, e aí a Revolução Industrial causou todas essas coisas, né? E não é exatamente isso, tá certo? Então, o que acontece com a industrialização, principalmente com a segunda Revolução Industrial, é que a gente tem uma expansão de mais territórios envolvidos, né? Então, a gente acaba tendo conflitos maiores, né? Cada vez mais complexos, tá certo? Mas as tramas que vão levar a esses conflitos graves, elas já estão estabelecidas, pelo menos, com certeza podemos falar, desde o século XIX, tá certo? Então, os conflitos já estão colocados, né? O que vai acontecer é que, excepcionalmente, a gente vai ter esse período de 1870 até 1914, em que a diplomacia consegue vencer a parada, digamos assim, né? Então, a diplomacia consegue ir levando isso sem estourar uma guerra de fato, né? E isso tudo muito por conta da atuação de algumas lideranças específicas, como eu mencionei para vocês, o Bismarck e outros, né? Tudo bem, gente. Então, está colocado, né? Não é uma coisa que surge do nada. Tanto que tem alguns historiadores, só para vocês saberem, não é, que consideram
que o século XIX, na verdade, foi o longo século XIX, e ele chega a incluir as duas guerras mundiais. De tão ligado que tá os dois conflitos mundiais a essas coisas que estão acontecendo no século XIX, tá certo? Então, tem gente que fala, ó, eu sei que em tese o século XIX acaba em 1900, né? E aí a gente começa um século novo, mas se a gente pensar em termos de processo histórico, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são muito resultado desses conflitos anteriores, né? Então, em tese, faria parte do mesmo pedaço da história, vamos dizer assim, né? E aí tem gente que vai chamar de o longo século XIX, certo? Não sei se dá para a gente falar isso mesmo, não, mas só estou mencionando para vocês entenderem isso, tá? Então, a gente já falou um pouco sobre o estopim, não é? O estopim da Primeira Guerra, que é o assassinato do Francisco Ferdinando por um nacionalista sérvio, não é? Então, a questão do Império Austro-Húngaro é a questão que vai precipitar a guerra, não é? Então, a gente tem os sérvios, então, faz tempo, desde 1848, que eles estão querendo virar um país próprio, não é? Sendo estimulados pela Rússia, que está afim de que muitos países de origem eslava surjam, né, para ela poder englobar depois sobre o argumento da origem étnica comum, não é? E aí, então, a gente tem esse grupo nacionalista chamado Mão Negra, que é um grupo antigo, que vai, sob a ocasião da visita do Francisco Ferdinando, então, eles vão atacar o arquiduque, né? E é uma coisa curiosa, porque é meio que uma tragédia anunciada, certo? Então, tinha muitas ameaças feitas ao arquiduque, né? Né, por ocasião desse evento, né? E aí tem até uma história de que teve uma tentativa antes, né? E o arquiduque teve um certo tumulto, e o arquiduque mesmo assim optou por continuar o passeio, né? A agenda dele ao longo do dia, inclusive andando a pé e andando em carro aberto, né? Sem proteção. Então, o que acontece é que ele vai morrer aí na mão desse nacionalista sérvio, e aí isso vai fazer com que a Áustria engrosse com a Sérvia, tá certo? Porque aí perde o herdeiro do trono, não é? E a Áustria fala, olha, é o seguinte, caras, vocês perderam a mão, então agora vocês, né, aqui, essa região aqui, vai ter que controlar isso aí. Então, ou essa nossa região aqui do Império para de ser permissivo, não é? Com essas organizações nacionalistas, não é? Ou vocês fecham todos esses jornais anti-austríacos, né, a favor de uma Sérvia nacional, tá certo? Que existem. Ou vocês permitem, não é, que nós, aqui de Viena, participemos das investigações a respeito tanto do assassinato do Francisco Ferdinando, quanto das organizações nacionais sérvias. Se vocês não permitirem isso, aí a gente vai ter um problema, né? E aí, então vejam como né, essa aqui é uma propaganda, não é? É uma propaganda da sede de Viena, digamos assim, contra os sérvios, não é? Representando eles como terroristas, né? E como figuras desprezíveis, né? Que podem ser esmagadas pela mão forte da parte da sede, digamos assim, do Império Austro-Húngaro, certo? E aí o que vai acontecer a Sérvia não vai aceitar nada disso, né? Então essa região do Império Austro-Húngaro não vai aceitar nada disso, né? Não vai aceitar essas exigências, né? Aí o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra a essa região que está querendo ficar saidinho demais, né? É o que você esperaria da autoridade central, certo? Então é isso que eles vão fazer, vão declarar guerra. Aí a Rússia já aproveita e fala, olha que boa oportunidade, né? Já estavam querendo brigar, já estavam querendo estimular os nacionalismos locais, vão entrar em guerra, certo? Vai mobilizar tropas, né? E aí a Alemanha, na sequência, achando que é uma boa oportunidade também, né? Declara guerra à Rússia. E aí, por causa da política de aliança, a França entra no baile, tá certo, gente? Porque a Rússia, quando a Rússia entrava, a França e a Inglaterra entravam também, né? Então, a gente vai ter isso se catapultando por causa da política de alianças, né? Quando que a Inglaterra entra? A Inglaterra estava de boa, estava tentando ficar de fora, né? Como bons comerciantes que eles são, eles estavam querendo deixar o pau comer e não se meter muito, né? Mas o problema é que os alemães invadem a Bélgica, né? Toda vez que os alemães invadem a Bélgica, dá ruim para a Inglaterra. Por quê? Vejam aqui a altura que a Bélgica está, pessoal. Ó, Alemanha, dê uma olhada aqui na Bélgica. Vocês conseguem perceber como é problemático para os ingleses que a Bélgica fique sob domínio de uma potência expansionista, né? Então, quando a gente lê a história sem parar para pensar essa questão geográfica, a gente às vezes fica com a impressão que a Bélgica é tipo uma irmãzinha mais nova, protegida da Inglaterra. Não pode mexer com ela, porque os ingleses entram em guerra, né? Mas é o fato
que o problema tem uma questão territorial aqui, ela permite o acesso por mar aqui com muita facilidade, né? A Inglaterra é muito pertinho, certo? Então, os ingleses encrespam daí e vão entrar em guerra contra a Alemanha, né? E aí a gente vai ter o conflito instaurado, certo? Muito bem, né? Então, caso vocês não lembrem, né? O conflito vai manter mais ou menos as alianças que já estavam feitas aqui no começo, né? A Inglaterra, a França e a Rússia versus a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Só que quando eclode a guerra, a Itália troca de lado. A Itália resolve que vai ficar do outro lado. Também sai rápido, né? Não confie na Itália quando vocês forem fazer guerra, tá bom? Não é uma boa ideia, tá? E, então, o que mais cai no vestibular sobre isso não é nem esses países que estão um contra o outro e tal, cai mais os conflitos anteriores que a gente tem e essa questão dessa divisão que a gente faz dos períodos da guerra. Por quê? Porque o começo, que é a guerra de movimento, é o jeito que sempre se fez guerra, né? Então, tem os deslocamentos das tropas que vão uma em direção à outra e entram em batalha, e aí quem ganha a batalha avança mais no território e tudo isso, né? Então, a gente vai ter esse tipo de guerra, é o jeito que se faz guerra faz muito tempo. Mas aí a Primeira Guerra Mundial vai inovar com a guerra de trincheira, né? Então, a guerra de trincheira, gente, para além dos motivadores da guerra, que é a matéria que mais cai, a guerra de trincheira é a segunda coisa que mais se pergunta sobre ela, tá bom? Por quê? Porque é uma novidade, tá? Então, eu sei que vocês já ouviram falar disso, não é? Mas eu trouxe aqui um esqueminha para a gente dar uma olhada de mais ou menos como é que funciona a coisa da trincheira, não é? Então, a trincheira vai impedir o avanço é muito lento, né? Você normalmente tinha a primeira e a segunda linha aqui, tinha uma comunicação aqui com barricadas e arame farpado, tudo isso, não é? A artilharia vai ficar aqui mais para trás, depois você tem uma terceira linha, e aí sim que você vai ter o suporte logístico, onde fica comida, onde fica as tropas de reserva, onde fica os hospitais de campanha, tudo isso, né? Então fica protegido atrás de 3 fileiras de soldados e que tem esses intervalos, não é? Entre uma coisa e outra. E aqui, vocês estão vendo que é a terra de ninguém, não é? A terra de ninguém é justamente essa zona em que essas trincheiras que estão aqui na frente e as trincheiras do inimigo que estão lá do outro lado, vai ser zona livre de tiro, tá certo? Então, é um lugar que se você pisar aqui, você roda, né? Eu acho que é no filme da Mulher Maravilha, que é meio recente, né? Que aparece que ela vai fazer, que ela atravessa a terra de ninguém e tal, né? Enfim, porque afinal ela é a Mulher Maravilha. Mas se você não for ela, você vai ter problemas. Se não for descendente das Amazonas, né? Super poderosa, etc., você vai ter problemas, certo? Por quê? Porque aqui, caras, a galera atira sem ver quem é que tá aparecendo, tá certo? Você tem a invenção das metralhadoras, né? Dessas armas de fogo que são rápidas de carregar e atiram muito, e aí o que acontece é isso, o cara fica aqui e ele fica atirando aleatoriamente. Então, vai ter muita baixa na Primeira Guerra Mundial, que inclusive é causado por ataques do seu próprio lado, porque você está no lugar errado na hora errada. Então, você está aqui e aí as pessoas te confundem com o inimigo no meio do caos e aí você roda, certo? Então, as baixas que acontecem aqui na Terra de Ninguém são... pode ser você morrendo pelo seu próprio lado, por exemplo, né? Então, e acho que vocês já devem ter visto, talvez, não é? Essas fotos, né, que mostram como é que eram as trincheiras. As trincheiras são buracos no chão, né? São buracos no chão que o soldado vai se colocar um pouquinho para fora só para poder atirar, né? Então, são condições de extrema insalubridade, né? Um dos motivos da alta mortalidade na linha de frente, né, da Primeira Guerra Mundial é justamente o fato da guerra de fronteiras, porque é isso. Então, você vai ter um monte de doença que circula, tifo, e você vai ter um monte de amputação de soldado, porque fica com o pé úmido, né? Tem até umas doenças específicas que vão surgir aqui, porque o cara fica... só que chove, vocês acham que vai drenar a água? Você fica ali no molhado, às vezes semanas, né? Sem ter condições de se trocar, sem ter condições de fazer, de ver como é que está o seu pé, de fato, né? Não dorme direito. Vocês conseguem imaginar o nível de estresse? Que é você ficar enfiado num buraco, né? Você e vários outros caras, e a sua função é levantar para cima desse saco de areia aqui e jogar e atirar, né? E sendo que você vai ter aqui, esse aqui acho que é uma extrema, né? Uma trincheira bem extrema, bem apertada, certo? Então eu acho essas fotos super chocantes, né? Para a gente entender como é que funciona. Dorme como? Dorme assim. Você sabe, a Primeira Guerra Mundial, uma das inovações dela é o uso de armas químicas, né? Então, os gases, né, que são inventados nessa época, que são extremamente letais, né? Então, quando começa a ter o uso disso, né, vocês imaginam o que acontece se caem essas bombas de gás dentro da trincheira, a situação que ficam as pessoas, né? Alguns desses gases são tóxicos para você respirar, outros eles são
eles agridem mesmo a própria pele, né? Eles queimam, tá certo? Então, é uma situação, para quem é soldado, né? É a pior situação que a humanidade conseguiu inventar até então, né? É realmente trágico. Aqui, vocês terem uma noção de onde ficavam as trincheiras, né? Então, mais ou menos nessa região. É um território bastante longo, e aí, nesse período, então, que é de 14, eu trago essa foto sempre, né? Porque todo mundo sempre fica curioso quando vê os cachorros de máscara, né? Para evitar o gás, certo? E aí sempre me perguntam, mas aí, para que serve o cachorro? O que vocês acham? Qual que pode ser a função de um cachorro na trincheira? Alguém faz ideia? Eles servem para várias coisas, né? Mas eles servem principalmente para levar recados de um lado para o outro, né? Super terrorista. E eles servem mesmo para deslocamentos entre partes diferentes. É mais difícil atirar um cachorro que corre rápido, né? Do que numa pessoa. E também eles vão servir muitas vezes para guarda mesmo, né? Porque vocês imaginam o nível de estresse e de exaustão que ficam as pessoas que estão nas trincheiras, né? Então, o cachorro, ele sente mais cheiro, né? Eles são mais alertas do que a gente, né? A gente sempre fica com dó dos bichos, né? Porque é isso, né? O que o bicho tem a ver com isso? O coitado do cachorro, o azar dele foi o momento que ele era um lobo selvagem feliz e resolveu se aproximar dos macacos pelados que estavam fazendo um foguinho, né? Quentinho, certo, gente? Aí a gente domesticou eles e aí eles rodam por nossa causa direto, né? Por isso que nós temos que ser responsáveis por esses bichos hoje em dia, porque, cara, foi a gente que interferiu aí na dinâmica deles, né? Quando que eles iam imaginar que isso aqui ia acontecer, né? Então, eles vão ter utilidade, né? Sempre se usa animais nas guerras, né? Em geral, os cavalos, por exemplo, morreram extensamente em variadas guerras que a gente aprontou, né? E aqui, uma foto que eu sempre acho impressionante também, fábrica de armas nessa época, né? Então, quem tem fábrica de armas está muito feliz com a Primeira Guerra Mundial, certo, gente? Também, vocês sabem, né? Quem vai ficar muito feliz com a Primeira Guerra vai ser os Estados Unidos, por conta da dificuldade de produção que a gente vai ter nos países que estão guerreando, né? Então, só para a gente falar dos desenrolares, então, de 15 a 18, a gente vai ter pouco, não é uma guerra que vai ter bombardeio em cidades de pessoas comuns, né? Esse tipo de destruição nessa parte aqui não vai acontecer tanto, porque a gente vai ter, a guerra vai estar localizada nessa região das trincheiras, né? Então, a gente vai ter a frente oriental e a frente ocidental. Os fatos principais são esses aqui que eu coloquei para vocês. Então, a gente tem a Rússia perdendo para a Alemanha, né? E aí a Rússia vai ter uma intercorrência pequena, isso aqui não, que vai ser a Revolução Russa em 17, certo? Então, a Rússia já era um país que estava empobrecido, já estava com uma série de problemas internos que nós vamos estudar, e aí eclode uma revolução de inspiração comunista na Rússia em 17, e a primeira coisa que ela vai fazer é arrancar a Rússia do conflito, certo? Então, a Rússia cai fora antes de todo mundo aí em 17, né? O Tratado de Brest-Litovsk, que é esse que vai fazer a Rússia sair, vai incorrer em grandes perdas territoriais para a Rússia, tá certo? Então, se perde território por conta desse tratado, né? A Alemanha leva a melhor nessa, né? E aí, enfim, então, a Alemanha vai ter a sua marinha impedida de sair pelo bloqueio franco-inglês, isso é uma coisa com a qual eles não contavam muito, né? Eles estavam contando com a marinha, e aí, mas por que não? Né? Vamos inventar submarino, já que é assim, certo? Então, vai ter o uso de submarinos, principalmente a partir de 17, e aí, nessa brincadeira, eles vão afundar diversos navios. E aí, um dos navios que eles afundam é um navio que, supostamente, era um navio de civis, certo, gente? É um navio de gente normal que está indo, que está se deslocando, e é um navio que tinha muitos cidadãos americanos, né? E aí, então, o que acontece? O que os alemães argumentam? Eles falam, isso aí é só um navio civil de fachada, porque, na verdade, ele estava com armamento pra caramba e por isso que a gente afundou, né? Isso é o suficiente para os Estados Unidos falar, então não, né? Eles vão matar cidadãos norte-americanos, então a gente vai entrar do outro lado na guerra. Eles entram contra a Alemanha, certo? O curioso é que esse navio, as ruínas dele, né, ainda estão afundadas. E não dá, e os arqueólogos, né, que vão lá tentar estudar, tem que tomar muito cuidado, porque de fato acharam muito armamento dentro desse navio, né? Então, de fato, eles estavam fazendo transporte de armamentos em navios comerciais, estavam usando essa tática. A Alemanha afunda, nesse caso, nesse aspecto, ela tem razão, né? Ela afunda, de fato, porque estava envolvido na guerra de alguma maneira, né? Mas morre um monte de gente inocente. Guerra, né? Então,
o que vai acontecer? Quando os Estados Unidos vai entrar na guerra bem já para o fim, né, em 17, e aí a gente vai ter a Primeira Guerra, ela não acaba que nem a Segunda Guerra, num grande evento apocalíptico, né? A Primeira Guerra ela vai acabar porque os países vão saindo, vão assinando tratados parciais e vão saindo dela, né? Então, a gente vai ter a Bulgária, a Turquia e o Império Austro-Húngaro assinando tratados e saem, certo? E aí a Alemanha, que quer manter a guerra de todo modo, não é? Vai ter problemas internos, né? Porque também as condições sociais na Alemanha estão muito agravadas, não é? E aí a gente vai ter a organização também, né, dos partidos socialistas e comunistas na Alemanha. Então, uma população que está radicalizada, não é? Eles derrubam o império, né? Então, termina o Segundo Reich, digamos assim, não é? E a gente vai ter a República de Weimar começando, né? Então, quando começa a República de Weimar, eles decidem assinar um armistício porque não estão interessados em continuar na guerra, né? Então, quando a Alemanha assina o armistício, em 18 acaba a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, a ideia não é que vocês não precisam saber essas sequências, todas as quais a gente estava falando, mas as inovações da Primeira Guerra Mundial e esse contexto mais geral que vai levar os países para a guerra, né? Então, lógico, claro, que estar na dinâmica de uma guerra tão destrutiva, principalmente para os soldados, não é? Vai atrapalhar muito a produção de outras coisas que não sejam armas, né? E aí a gente vai ter os norte-americanos bailando nisso aí, tá certo, gente? Os norte-americanos que já estavam investindo, né? Investiram pesadamente em ferrovia ao longo da sua formação como um todo, mas no século XIX, nervoso, tá certo? Industrializaram boa parte do país que não era industrializado, e a parte que não era industrializada produz comida, né? Bastante, eles vão ter uma produção expressiva de grãos, né, enfim, e então eles vão suprir, não é, as faltas que estão rolando por causa da guerra na Europa, né, e vão fazer muito dinheiro com isso, tá, então vão ficar muito ricos com isso, e aí sim a gente considera, né, que dados os abalos, né, que os Estados Unidos está despontando de fato como potência hegemônica, econômica, né, então hegemonia mesmo, eu acho que a gente só pode falar de uma hegemonia norte-americana num período curto, não é? Porque daí, na Guerra Fria, a gente sabe que eles vão disputar com a União Soviética, né? Então, o período que eles estão donos da porra toda, porque os países estão todos quebrados, ferrados, etc., é curtinho, né? Mas é onde a gente vai ver. E eles mesmos vão ter um problema interno grande, que é a crise de 29, né? Então, na literatura americana, nos filmes, vocês vão ver que a década de 20 é sempre um momento eufórico, né? A guerra acaba em 1918, os países estão quebrados, estão destruídos e eles vão fazer muito dinheiro com isso. Então, até a crise de 29 é um momento de prosperidade e de expansão enorme dos negócios norte-americanos, né? E com tudo que isso traz internamente também, tá bom? Então, esse período aí é o período de ouro, digamos assim, né? Desse poderio econômico norte-americano, tá? Então, aqui só é um mapa que mostra todo mundo que, de alguma forma, estava envolvido na guerra por conta dos territórios coloniais, né? E é por isso também que se fala em guerra mundial, certo? A gente viu que lá na Guerra dos 7 Anos, por causa da presença das colônias, já tinha muita gente do globo inteiro envolvido num conflito que era europeu, né? Mas aqui o negócio, graças ao neocolonialismo do século XIX, né? A gente vai ter, de fato, isso se expandindo de forma muito intensa, né? Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, a ideia era mais caracterizar de forma geral esse conflito, não é? Eu acredito que vocês não precisem se preocupar com perguntas sobre batalhas, né, sobre quem sai quando da guerra e tudo isso, precisa mais entender um panorama mais geral, tá certo? Então, se tiver tudo bem, a gente já vai passar então para a nossa próxima matéria, que é o Entre Guerras de uma forma geral, ok? Beleza? Ficou alguma dúvida, alguma questão? Professor, Oi, pois não. você pode explicar de novo a questão do pan-eslavismo, pan-germanismo, que eu acabo me confundindo também nesses conceitos. Claro. Né? Certo. Então, peraí. Uau, vocês trocaram uma ideia aqui sobre os cavalos de guerra e os cachorros, eu não tinha visto. A Laika, tadinha. É muito triste, né? Bom, filmes com cachorros, né, gente? Você precisa estar bem emocionalmente para assistir filmes de cachorro, porque você sabe que o fim não vai ser bom, né? Porque mexe com as nossas emoções. Vou explicar já para você, Henrique, então. Qual que é a questão, né? A gente fala em pan... Desculpa.
a gente fala em pan-germanismo e pan-eslavismo, na verdade é toda a mesma lógica. Se você quiser falar disso genericamente numa resposta de vestibular, você pode falar sobre os nacionalismos que estão aflorando nos territórios em geral aí, tá certo? Mas é que a gente vai ter um estímulo em relação ao Império Austro-Húngaro, digamos assim, não é por conta de ter se estabelecido uma lógica com a unificação da Alemanha, não é? E com outros países também que vão surgir nessa época, mas principalmente a Alemanha, de que um país precisa ter uma espécie de unidade étnica, né? Que aí é colocada pela língua, no caso dos alemães e tal, né? Pelo idioma. A ideia, então, de que se eu tenho uma etnia, eu preciso ter um território que corresponde àquela etnia, né? Isso não é um fato, tá certo? A gente tem muitos países que são multiétnicos no mundo, né? Mas isso vai acabar sendo colocado, principalmente a partir do processo da Alemanha. E todo mundo está de olho na Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha se torna extremamente próspera, né? A unificação alemã efetivamente traz uma grande prosperidade, digamos assim, né, para esse território. Então, a gente vai ter uma série de movimentos nacionalistas lá desde 1848, né, surgindo em vários lugares. Mas por que a gente destaca o pan-germanismo e o pan-eslavismo? Porque esses são nacionalismos dentro do Império Austro-Húngaro que vão ser estimulados por potências externas, né? Então a Alemanha está sempre ali estimulando a Áustria ao pan-germanismo. Por quê? Porque quem que é mais forte dentre todos os germânicos? É a Alemanha. É mais provável que a Áustria consiga, que os povos germânicos da Áustria consigam anexar a Alemanha, ou é mais provável que simplesmente a Alemanha fique com esses territórios? Né? Então, toda a região que tem pan-germanismo da Áustria, a Alemanha vai estar lá falando, vamos Áustria, né? Vamos ser pan-germânicos. E, por outro lado, todos os lugares que têm nacionalismos de origem eslava, né, e a gente viu que são muitos povos de origem eslava na região do Império Austro-Húngaro, a Rússia vai estar estimulando. Então, ela estimula croata, ela estimula sérvio, ela estimula eslovaco, eslovênio, né, polonês, né, enfim, todo mundo que pode ser enquadrado como eslavo no pensamento deles na época, está sendo sempre estimulado pela Rússia, tá certo? E aí é lógico, isso gera um conflito de ambas com a Áustria, mas também gera um conflito, de alguma maneira, entre a Rússia e a Alemanha, porque lógico que a Rússia não está interessada em pan-germanismo nenhum dentro do Império Austro-Húngaro, né? E a Alemanha também não está interessada em pan-eslavismo da Rússia, né? De forma indireta, porque estão disputando os mesmos territórios. Dá para entender? Deu para entender, Henrique? Então, tem essa relação. Entendi. E a Sérvia, inicialmente, tipo, teve o assassinato do Ferdinando, né? Pelos sérvios, pela mão negra. Pela mão negra. Então, tipo, os sérvios, eles estavam buscando o pan-eslavismo e a Áustria, ela era contra e é favorável. Ela era favorável a se unir à Alemanha ou não? Tipo... Não. A autoridade central da Áustria, né, que é a Viena, certo? Onde fica o imperador do Império Austro-Húngaro, não quer saber de Alemanha. Eles não querem saber da Alemanha. Eles querem manter o império que eles têm ainda, né? Porque é uma autoridade muito antiga, né? Desde lá dos Habsburgo, que só está perdendo território, né? Então, eles querem manter a integridade, né? É isso, tá, Henrique? Deu para entender? No caso dos sérvios, não é todo sérvio que está vinculado ao pan-eslavismo, tá? Os sérvios, eles são nacionalistas, eles querem que a Sérvia se torne um país separado do Império Austro-Húngaro, em geral. Mas o que acontece é que tem uma parte deles que vai aderir à ideia de um pan-eslavismo, que vai querer criar uma grande Eslávia, certo? Uma grande território eslavo. Então, não é todo nacionalista sérvio que é pan-eslavista, certo? Certo. Obrigado, professor. Entendi. Imagina. David, eles entram, sim, na guerra, tá? Os Estados Unidos entram na guerra, né? Vão entrar de forma tímida, né? Eles entram no último ano da guerra, não vão entrar de solado que nem eles fazem na Segunda Guerra Mundial, tá? Mas entram, tá bom? Eles já estavam participando, né? Porque eles estavam participando porque eles estavam vendendo coisas para todo mundo, mas estavam vendendo para geral, né? A partir do momento que eles tomam um lado, eles vão prejudicar a Alemanha também, porque não vão fornecer as coisas que eles estavam fornecendo para o outro lado também, né? Então, esse é um outro complicador aí para a Alemanha, né? Complica o abastecimento deles e tudo, tá? Beleza, gente? Então, tá bom. Então, eu vou abrir aqui o meu PowerPoint sobre a Revolução Russa, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Conversar um pouco a respeito de que é esse país, né, gigantesco, enfim. A gente, infelizmente, não tem tempo para falar da história da Rússia antes disso, então a gente vai falar dela especificamente nesse comecinho do século XX, aí nesse contexto em que ela está
em que ela está entrando na nossa história aqui, né? Porque, enfim, é um império antigo, famílias antigas, né? Que tem um vínculo forte com as nobrezas europeias, enfim. Então, a Revolução Russa aconteceu em 1917, só que, lógico, a gente não começa falando de 1917, nós vamos começar antes, né? Então, quando eclode a Revolução Russa em 17, essa situação aqui especificamente, né, ainda é real, tá certo? Mais ou menos real, né? Então, por volta de 170 milhões de habitantes naquele território gigantesco, né? Tem uma industrialização muito tímida, né? 80% da população no campo. Quando a gente fala de industrialização tímida, dá para vocês entenderem o que a gente está dizendo quando menciona que 80% da população está no campo, né? Então, existe essa presença, digamos assim, muito rural, né? E a gente vai ter também uma diversidade étnica que não é muito mencionada em geral quando a gente estuda a Rússia, né? Então você fica com a impressão que são os mesmos grupos, né, de mesma origem étnica que formatam a Rússia, mas não, a gente vai ter uma série de grupos asiáticos, uma série de grupos bálticos, né? E vamos ter também finlandeses e poloneses presentes aí no território russo. Então, 1/4 da população não é pouco, certo, gente? É bastante, né? Então, é bastante gente que não se enquadra, né, nessa Rússia étnica eslava aí que estava sendo reivindicada, tá certo? Essas minorias étnicas, elas vão ter dificuldades ao longo da história da Rússia, tá? A gente pode citar as dificuldades que elas vão ter durante o czarismo, né? Que são grandes e são graves, e a gente pode citar também o que vai acontecer lá no Stalin, né, que vai perseguir minorias étnicas também, tá? Então, eles vão ter um breve respiro, digamos assim, né, antes do Stalin assumir, que vai ser um pouquinho melhor para elas. De resto, é sempre complicado, tá? Então, é um país extremamente militarizado, tá certo? Isso tem tudo a ver com o fato de que, daquela lógica do czarismo que eu estava falando para vocês, né? Então, o governo é um governo absolutista, não tem constituição, certo, gente? Aos moldes lá do que é a França, dos Luíses, né? Então, a Rússia, o Império Russo, também é um império absolutista. Não tem nenhum tipo de limitação da lei ao poder do czar, tá certo? O czar tudo pode. Ele julga, ele governa e ele também coordena militarmente os exércitos, tá? Então, nossa, professora, mas isso em 1900 e pouco? Sim, tá? Sim, né? Então é um absolutismo dos mais fechados, né? Dos mais extremos. Desculpe. A gente tem uma presença tímida ali dos chamados déspotas esclarecidos, né? Com o surgimento do iluminismo, mas é um fato que é um dos regimes mais centralizados, né? Do panorama europeu, é esse do czarismo, né? Também os Romanov, não é? Que é a dinastia que está no poder aqui, são uma das dinastias mais ricas, né, entre as nobrezas europeias. Isso botando todo mundo no baile, né, inclusive os Habsburgo, que nessa altura já estão meio decadentes, né? Então, são riquíssimos, tá certo, gente? Enquanto família, a família é riquíssima. Enquanto poder, poderosíssima, porque está tudo centralizado nessa família, né? Deixa eu ver aqui. A Anastácia, não é à toa que os americanos gostam de fazer filmes sobre a Anastácia, né? Vocês sabem, né? Porque a Anastácia supostamente escapa do que vai acontecer na Revolução Russa, né? Então vai ter bastante produção norte-americana a respeito disso, principalmente durante a Guerra Fria, né? Para falar dessa princesinha, né? Coitada, né? Que sobreviveu à Revolução e tudo isso. Eu acho curioso, né? Mas o filme é muito bonitinho, o desenho, né? Então, quando a gente fala desse governo, né, como é que é esse nacionalismo dos czares, né? Então, a ideia de uma Rússia, que é uma Rússia superior a todos os outros países europeus, né? Uma Rússia que se baseia em 3 pilares, certo? 1, a religião ortodoxa. 2, o predomínio dos eslavos, então existe uma noção de pureza étnica, ok, pessoal? Que tem sido retomada nos últimos anos pela extrema-direita russa. Eu não sei se vocês sabem que na Rússia, hoje em dia, existem eventos que são organizados pela extrema-direita, que são eventos em que você só pode participar se você for eslavo puro, digamos assim, né? E são grandes eventos que tem tipo umas festas muito loucas, assim, que a ideia é formar casais russos para que eles tenham filhos russos, né? E teve alguns desses eventos em que não podia usar método contraceptivo, que a ideia era sair várias grávidas de lá com vários russinhos puros para povoar a Rússia, né? Não tô brincando, tô falando sério, tá?
A extrema-direita russa reivindica isso aqui, essa Rússia superior, tá certo? E ela passa, então, pelo cristianismo ortodoxo, pelo predomínio dos eslavos enquanto grupo étnico, não é? E aqui, no caso desse momento histórico, a Rússia superior envolve também o poder centralizado na mão do czar e um czar forte, certo? E esse czar forte, como já disse para vocês, tem que ter muitos herdeiros e tem que ganhar a guerra, né? Então, essas são as ocupações de um bom czar, certo, pessoal? Tudo bem? Deu para Professora, diga. como que era a nobreza ou aristocracia na Rússia? Era bem diferente de outros países absolutistas ou não? Se você está me perguntando, por exemplo, se ela forma um entorno de corte, né, como acontecia na França, por exemplo, vai morar todo mundo no mesmo palácio, ficar ali todo mundo no mesmo entorno, ela é diferente, tá? É um esquema de aristocracia mais feudal, né, no sentido de mais descentralizado, né? Então, os aristocratas vão estar vinculados às suas grandes propriedades, que lhes legam os títulos, né? E a gente tem uma parte, lógico, todo bom aristocrata realmente rico vai ter casas importantes nas cidades, né? São Petersburgo, etc. e tal, mas é uma nobreza mais descentralizada do que a gente tem o modelo francês, por exemplo. Tá, David? Beleza? Então, essa nobreza que fica no entorno dos Romanov ali é uma nobreza mais restrita, tá certo? São menos nobres, né? E eles têm um pouco menos de controle, assim, é muito centralizado, né? Mas não tem um controle tão intenso do cotidiano dos nobres como era o caso da França, que é o extremo do extremo disso, né? Que para você ser nobre, você tem que topar morar numa rap com o rei, né? E ele decide tudo o que você faz. Ele vai uma república, o Versalhes é uma grande república de 400 quartos, em que os caras determinam como você acorda, como você dorme, você vai esvaziar o pinico real e isso vai ser uma grande honra, certo? Então, esse é o extremo do controle da nobreza, né? Que vai ser produzido lá na França, certo? Beleza? Então, é um pouquinho diferente. Não dá para a gente dizer exatamente que a Rússia seja feudal assim, porque tem algumas diferenças, né? Mas digamos que se a gente pegar um esquemão mais geral do feudalismo, né? Aquele lance do senhor da guerra que domina, controla um território através de uma grande propriedade, né? De relações de vínculo com outros nobres menos importantes e tal, eu acho que a gente pode falar que é sim. Beleza? Tudo bem? Então, é claro que não é só rural, né, gente? A Rússia é majoritariamente rural porque ela também está produzindo coisas que vão ser muito, muito usadas pelas indústrias, por exemplo, todas, né? Então, essa produção rural que a Rússia faz, ela é para comércios, para exportação também, né? Não é que eles estão numa lógica lá de 1200, né? Só produzindo para consumo interno, né? Lógica de subsistência. Por isso que a gente não fala que é feudal, exatamente. Então, embora as relações de poder elas lembrem um pouco as do feudalismo, não é? É um país que está conectado, né, do ponto de vista do comércio internacional, mas vendendo commodities, né, vendendo recursos naturais e produção rural, tá certo? Tudo bem? Então, quem que vai querer interromper isso? O Alexandre III, essa figurinha que vocês estão vendo aí na foto, certo? O Alexandre III é um czar que acha que a Rússia está perdendo tempo de não se industrializar, né? Então, ele decide fazer algumas modificações do ponto de vista econômico para tentar promover a industrialização, né? Então, ele vai fazer isso de forma um pouco tímida, né? Porque o czar... Porque, enfim, né? Você tem uma série de problemas em relação a isso, uma série de relações também da Rússia. A Rússia importa muita coisa industrializada, não é? Então, também você vai ter atores internacionais aí atuando contra essa ideia de uma industrialização própria dos caras, mas, de fato, vai acontecer uma industrialização um pouco tímida, não é? Que já vai ser o suficiente para dar uma pequena mudada no panorama, principalmente cultural e político da Rússia, né? Então, vai ter o surgimento de um operariado urbano, de uma classe média e de uma burguesia, né? A burguesia vinculada, né, ao começo dessas fábricas, a classe média vinculada principalmente aos serviços, né, que são necessários quando você tem indústria, e o operariado que trabalha nas fábricas, né? Então, essas três classes sociais eram ridiculamente quase inexistentes na Rússia antes do governo do Alexandre III. Passam a existir em algumas cidades pontuais, né? Então, isso é uma coisa importante. Com o trabalho fabril surge a necessidade, não é, de alguma escolarização, tá certo, gente? Então, isso aumenta. Não que não existisse nada, né, mas estava muito longe, muito distante de ser uma política pública vasta, ampla, não é?
aumenta também a necessidade de contato com a Europa Ocidental, né? E vai, inclusive, um certo apreço cultural por coisas que acontecem na Europa Ocidental, né? E a gente vai começar a ter, então, esses grupos étnicos, não é, que estavam muito esmagados dentro da lógica do czarismo, vão começar a ter algum tipo de organização, né? Principalmente quando esses grupos étnicos passam a estar também nas cidades, né? O ambiente da cidade ele facilita a articulação política. Vocês conseguem entender por quê, né? Por que é mais fácil articular politicamente na cidade? Uma questão logística, certo, gente? No campo tudo é mais longe, mais difícil. Distribuir informação é mais difícil, reunir é mais difícil, né? Então, a cidade, ela possibilita isso. Então, de repente, você vai ter ali um monte de polonês, finlandês, asiático que está trabalhando em fábrica na cidade, os caras estão se encontrando, estão percebendo que eles são maltratados, né? E aí, isso vai possibilitar que eles comecem a se articular, tá certo? Então, a gente não teria o processo de Revolução Russa como a gente conhece se não tivesse esse início de industrialização, embora a Revolução Russa aconteça num país que é majoritariamente agrário ainda, né? Então, se a Revolução Russa não tivesse atingido o campo, né, ela jamais teria se efetivado. Mas muito dos inícios dos processos delas vão se dar na cidade, também por conta disso, tá certo? Eu queria mencionar, apenas por uma questão de justiça com esse período, que é um período tão importante culturalmente falando, que esse momento, né, de maior presença nas cidades, dessa presença de uma classe média, um pouco mais de colonização, vai produzir grandes nomes da cultura russa, né? Então, o Chekhov, o Gorky, o Chekhov no teatro, né? O Gorky, que é um grande cronista, contista, literato russo, e o Stravinsky, que é um marco, não é, de modificação na música erudita no século XX, como um todo, não é só na Rússia, né? Se vocês não ouviram o Stravinsky, ouçam a Sagração da Primavera, pelo menos, entre no YouTube, depois tem lá, que vai dar origem, né, vai ser encenado por diversos balés ao longo do século XX, vai ser um balé totalmente disruptivo, novo, né, que acontece, tá? Vocês estão vendo uma fotinho dessa montagem no estilo da década de 20, quando ele vai ser montado pela primeira vez, né? Então, depois a Pina Bausch vai montar isso depois, uma montagem que é belíssima, né? Então, o Stravinsky é um grande nome da música erudita. O Chekhov e o Gorky também marcaram a época, mudaram a história da literatura e do teatro, não é? Então, é legal, interessante a gente saber disso, tá certo? Para vocês entenderem que existe uma efervescência, e qual que é a importância disso para a gente entender um processo histórico? É importante porque se os olhos da Europa toda estão voltados para a Rússia por conta da importância desses nomes russos nas artes, não é? Existe um interesse europeu, ela não está isolada do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, né? Existe um interesse dos outros países europeus no que está acontecendo na Rússia, né? Os russos estão circulando, certo? E existe um orgulho nacionalista estabelecido em torno disso, né? Então, existe um estímulo a pensar, olha como a gente é uma grande nação, né? O teatro nunca mais foi o mesmo depois desse grande dramaturgo que a gente tem aqui. Só que, ao mesmo tempo, esses caras não têm liberdade para produzir dentro da Rússia czarista. Porque, cara, o absolutismo é autoritário por definição, né? Então, eles não têm liberdade para produzir do jeito que eles querem, como eles querem, né? Existe uma série de limitadores porque estamos num governo autoritário, tá certo? Então, é lógico que isso vai gerar uma tensão, né? Desses sujeitos e das pessoas que gostam do que eles estão produzindo em relação ao czarismo, né? Que vai ser cada vez mais enxergado como um governo arcaico do passado, certo, gente? Um tipo de governo que não tem nada a ver com o mundo, né? O mundo mudou. Quando que os europeus ainda iam ter absolutistas no poder? Imagina, faz tempo que não tem, a maior parte dos países não tem nada parecido com o absolutismo. Como que a Rússia está nessa, né? Então começa a surgir essa questão, né, de que a Rússia precisa se modernizar, mas eu queria que vocês entendessem que a modernidade não é só uma questão de industrialização aqui, mas ela também é uma questão de pensar tipos de governo que não sejam assim tão autoritários, né? Então, aqui mencionei de novo a questão étnica, só para a gente lembrar, tá? Beleza? Então, com essas modificações causadas por esse princípio de industrialização que a gente vai ter, também nós vamos ter, enfim, né, essa efervescência cultural, né, enfim, esses maiores encontros, né, dos quais a gente estava falando no ambiente da cidade, a gente vai ter a formação de partidos, que são partidos de oposição ao czarismo, tá certo? Então, esses partidos eles vão se formar e a gente vai ter 2 partidos que são os principais, tá? Vocês precisam conhecer esses nomes, tá bom? Isso aqui não tem negociação, caras. A FUVEST, por exemplo, pressupõe que você saiba, né? Que ela mencione cadetes, né? E você saiba o que são os cadetes, certo?
Então, eu coloquei aqui todos os nomes, mas o que está primeiro aqui é o nome pelo que costuma ser cobrado, tá? Então, os cadetes são o Partido da Liberdade do Povo, também chamado de Partido Constitucional Democrata, e eles querem o quê? O fim do absolutismo, mas não o fim da monarquia. Eles apenas querem que a Rússia tenha uma constituição e um parlamento, e respeite essa constituição e o parlamento, mas pensando no modelo inglês, beleza? É isso que está na cabeça deles, ok? Por outro lado, a gente vai ter também a formação do Partido Social Democrata Operário Russo, certo? O Partido Social Democrata Operário Russo vai englobar uma gama enorme de pessoas que além de não existir mais czarismo do ponto de vista político, não é? Eles vão querer mais políticas, não é? No sentido de não só de liberdade política, não é? De liberdade de organização política, de tentar caminhar para uma coisa democrática, tá certo? Mas também atuando nas grandes desigualdades que existem na Rússia dessa época, né? Os ricos absurdamente ricos, os pobres absurdamente pobres, né? Sem acesso a nada, sem acesso à saúde, sem acesso à educação, sem acesso a nada desse tipo, né? Numa época em que a ideia de que essas coisas poderiam ser providas pelo Estado já estava mais ou menos colocada, tá certo, gente? Então, não é que é uma ideia totalmente nova, que o Estado tem que me educar. Não, na França isso já está estabelecido faz tempo. Faz mais de 100 anos, né? Que o Estado tem que oferecer educação pública para todas as pessoas, certo? Então, como eu disse para vocês, a gente vai ter as mais variadas gamas, digamos assim, de pessoas nesse partido. Você tem desde os caras que são liberais, não é? Que desejam uma república, pensando talvez no modelo americano, não é? Alguma coisa do tipo e tal, que estão pensando em liberdade política, parlamento e tudo isso, até os mais radicais que estão impactados pelo pensamento do Marx e que querem uma revolução comunista. Todo mundo está dentro desse partido, tá certo? Então, todo o campo que não aceita a ideia de uma monarquia constitucional está englobado aqui nesse partido. Não só não aceita uma ideia de uma monarquia constitucional, como quer a atuação ativa do Estado em nome da diminuição, da melhoria das condições de vida do povo, tá certo? Então, a gente sabe essa divisão, vocês conhecem essa divisão, né? Não estou falando nenhuma novidade para vocês, acho que ela é a divisão mais conhecida quando a gente fala de Revolução Russa. Aqui na foto vocês estão vendo o Julius Martov, que é esse carinha aqui, e o Lenin, que é esse carinha aqui, certo? Eles dois, então, participam da fundação desse partido, né? E vão rachar mais para frente, vão se dividir, né? A gente vai ter em 1903 uma divisão entre os grupos aqui, né? A gente vai ter os mencheviques, que vão ser uma espécie de minoria dentro do partido, tá certo? Bom, então aqui começa, a gente tem um monte de vulgarizações sobre isso, eu vou tentar explicar de um jeito um pouquinho... uma coisa que eu, quando descobri, me ajudou a entender um pouco melhor essa divisão, né? Então, existem... quando a gente fala em minoria e maioria, nós estamos traduzindo do russo, tá certo? Menchevique e bolchevique, né? Só que aí vocês têm uma tendência a achar que a minoria significa a população, né? Então, os mencheviques eram menos gente dentro do partido e também tinham menos apoio. Não é verdade, tá? Os mencheviques, quando eles surgem, eles até são minoritários dentro do Partido Social Democrata Operário Russo, né? Mas eles têm um apoio muito grande de boa parte da população, não é porque são mais moderados, digamos assim, né? Eles estão dispostos a um parlamento, a uma república, a um jogo mais dentro do liberalismo, não é? O Julius Martov acha que o que eles têm que conseguir, não é representação popular dentro do parlamento, não é? Então, é uma tentativa institucional de mudar as coisas, tá certo, gente? Tudo bem? Todo mundo entende o que isso significa? Então, eu quero que o povo melhore de vida. Eu também quero que tenha educação pública de qualidade. Eu também quero que as pessoas não passem fome, né? Mas eu quero fazer isso através da atuação dentro de um parlamento. Então, a gente precisa, como partido, se tornar representativo da população, certo? É a tática que ele acha que é mais válida, não é? O Lenin não concorda com isso. O Lenin acha que o partido precisa contar com uma quantidade de revolucionários, que sejam revolucionários profissionais, que vão se dedicar a isso, não é? E que vão se dedicar a construir um processo realmente revolucionário, para além dessa institucionalidade de um parlamento, de qualquer coisa do tipo, tá certo? Então, eles podem existir como um partido, disputar eleições e tudo isso, mas não adianta achar que isso vai mudar a Rússia, porque não vai. Dá para entender a diferença? Então, existe uma diferença de tática, de estratégia. A diferença é mais de estratégia do que de valores propriamente ditos.
vamos dizer que no fim todo mundo está querendo chegar na mesma coisa. Mas a galera que vai se alinhar com os bolcheviques dentro do partido não acredita que essa mudança, através da moderação, né, dessa transição, seja possível, tá certo? Tudo bem? Então, os bolcheviques vão ser mesmo mais radicalizados, tá certo? E o nome principal deles vai ser o Lenin, né? Tudo bem? Nessa época, então, quando isso está surgindo, não tem a Guerra Mundial, nem nada desse tipo, né? Em 1905, então, a gente vai ter a primeira coisa, o primeiro antecedente, treta, digamos assim, da Revolução de 17, né? Que é a Revolução de 1905, tá? Então, a Revolução de 1905 começa porque, para variar, a Rússia está metida numa guerra. No caso, uma guerra que a gente já viu que rolou, que foi uma guerra com os japoneses, né? Então, os japoneses ocuparam a Manchúria. Falei para vocês que o problema dos russos com a Manchúria não era nada demais. Os russos tinham um problema com um pedacinho da Manchúria que eles precisavam manter, porque era um porto que não congelava no inverno. Então, eles precisavam desse porto para poder escoar as coisas, receber coisas durante o inverno. E aí, então, os japoneses resolvem falar, a Rússia que nada, é nós, a gente mais poderoso militarmente, nós somos o grande Japão, e invadem, certo? A Rússia reage, logicamente, mas ela perde. Essa derrota, a perda da Manchúria para os japoneses, é uma coisa que vai fazer um mal danado para a moral do governo, tá certo, gente? Então, a gente vai ter ampliação da impopularidade do governo, que já não era lá essas coisas, né? E aí a gente vai ter esses partidos, não é? Se organizando para pedir reforma política, para pedir melhores condições de trabalho, né? Para pedir legislação trabalhista que não tinha, tá certo? Então é um monte de reivindicações que se sobrepõem. Mas a gente já conversou sobre isso. Guerra em que morre população que está indo para a guerra, população pobre, não é? É uma coisa impopular, não é? Ninguém gosta de guerra, tá certo, gente? É lógico que não, não é? Você precisa... para você conseguir fazer guerra e isso não afetar a sua popularidade, você precisa de uma estratégia muito elaborada, tá certo? Muito elaborada. E perder guerra vai te fazer impopular, necessariamente. Não importa quão elaborada seja a sua estratégia, né? Então, a gente vai ver isso depois nos Estados Unidos, quando for olhar a Guerra do Vietnã. Aliás, é tão problemático perder guerra que, não sei se vocês sabem disso, que os americanos mal estudam a Guerra do Vietnã na escola. Vocês sabiam disso? Eles estudam detalhes da Guerra de Secessão, detalhes da independência, detalhes da Guerra da Coreia, mas a Guerra do Vietnã eles não estudam, né? Eu tenho alguns amigos que estão fazendo doutorado lá agora e é impressionante, eles não sabem coisas básicas assim, né? Por que não estudam, né? Por que será que eles não estudam? Pode falar, David. O Henrique tinha feito uma pergunta. Eu tenho uma dúvida, mas o Henrique também tinha perguntado no chat antes. Eu perdi. Eu tô meio lerda com esse chat hoje, normalmente eu vejo mais rápido. Se eles defendiam a democracia direta, é isso? Eu acho que é isso. Isso, professor. Então beleza. Vejam bem, você está perguntando se os mencheviques defendiam a democracia direta? Isso. É isso? Não, de jeito nenhum. Os mencheviques querem parlamento. Eles querem democracia representativa no parlamento, tá? Quem que vai ser o cara que vai achar que para ser democracia mesmo precisa ser mais próximo da democracia direta é o Lenin, tá certo? Ele que é mais radicalizado nesse aspecto. Mas nós já vamos ver que isso é uma democracia, entre aspas, direta de um jeito específico, tá? Então nós já vamos entender como é que isso se formar, certo? Então, é o nosso assunto agora, tá? Mas não, os mencheviques não são caras que estão defendendo a democracia direta, né? Talvez pode ser que a gente chegue nisso em algum momento, mas não como estratégia, tá certo? Então, professora, minha dúvida agora, rapidinho. Esses partidos, eles não foram reprimidos, não? Foram criados assim de boa, tranquilo? Então, isso eu acho que é uma coisa interessante, né? Acho que você percebeu uma coisa interessante. O Nicolau II, ele estava tentando abrir um pouco politicamente a Rússia, né? Senão, esses partidos nem existiriam, né? Então, eles existem, a atuação deles é muito atacada, eles passam pela clandestinidade em alguns momentos, mas ele não reprime totalmente, né? Ele permite essa existência, talvez porque uma parte, não é, da elite russa, digamos assim, já estivesse percebendo que se não abrisse um pouquinho, talvez fosse ficar complicada a coisa. Lógico que o Nicolau II e os monarquistas mais próximos dele, né, defensores do czarismo, não concordam com isso, né? Mas sim, existe uma tensão aí de uma pequena abertura política, tá certo? Que está colocado. Mas a gente vê que país com tradição autoritária, gente, a abertura é uma coisa muito relativa, né? Então vejam o primeiro item do slide aqui. Por conta da impopularidade da guerra Unipo-Rússia, da derrota, o fato de que isso vai levar as pessoas numa insatisfação muito alta, elas vão querer se mobilizar e aí elas vão se organizar numa grande marcha
para entregar para o Nicolau II reivindicações. Como é que é isso? É uma coisa, é um movimento, desses movimentos amplos que às vezes acontecem ao longo da história, não é? Que é um movimento de massa mesmo, né? De gente, muita gente. Então, qual que era a ideia, né? A ideia era, o czar é o nosso líder. Ele sabe o que é melhor para a Rússia, mas eu acho que ele não está conseguindo escutar. Então, nós, as mais variadas camadas populares, se vocês puderem imaginar, não é? E tudo, nós vamos escrever uma carta com as nossas reivindicações, né? Para que o czar nos ouça, porque ele é o nosso soberano, ele tem que nos escutar. Então, o que acontece? Eles organizam no domingo, depois da missa ortodoxa, né? Famílias mesmo, de pessoas, né? Comuns, assim, da cidade, etc., classes médias, classes populares, enfim, marcham em direção ao Palácio do Czar para que um representante entregue a carta. Esse é o negócio, né? Só que acontece que a insatisfação estava alta, então é uma marcha de 200 mil pessoas, né? Vocês acham que o governo autoritário gosta de 200 mil pessoas reunidas para qualquer coisa, gente? O governo autoritário não gosta de 10 manos juntos na frente do palácio do governante. Vocês imaginam 200 mil, certo? Então, o que acontece? O exército simplesmente abre fogo contra a multidão, né? Até a multidão conseguir dispersar, digamos assim, morrem oficialmente mais de 100 pessoas, mas a gente imagina que tenha morrido muito mais gente pisoteada, né? Enfim, como reflexo disso. Mas esses 100 que morrem são as pessoas que estavam na frente da marcha e que são simplesmente metralhadas. Aliás, metralhadas não, né? Porque não tinha metralhadora, mas vocês entenderam, vão morrer de tiro, certo? Aí o negócio vai ficar feio, né? Porque se essa manifestação, que era uma manifestação ampla, que não tinha nenhum grupo político específico que estava tocando ela, não é? Faz esse tipo de reação, né? Produz esse tipo de reação no governo, aí a galera percebe que ficou complicado, né? Que eles estão diante de um governo autoritário que não vai negociar nada, tá certo? Então, é um grande erro estratégico aqui do governo do Nicolau II, né? Se tivesse recebido essas reivindicações, tentado contornar isso, talvez a coisa não tivesse radicalizado da maneira como ela radicaliza, né? Mas essa repressão inicial amplia e radicaliza grandes faixas, não é, do movimento, tá certo? Certamente, Henrique, eles estavam com medo de uma Revolução Francesa, né? Nobre, depois que aconteceu a Revolução Francesa, nobre na Inglaterra. O nobre na Europa, ele nunca mais dorme totalmente tranquilo, né? A não ser que ele já tenha conseguido uma situação ali mais ou menos de acomodação, né? Mas eu posso afirmar para vocês, sem medo nenhum de errar, que mesmo as nobrezas que parecem mais estáveis hoje na Europa, tipo a família real inglesa, se vocês quiserem, nunca mais tiveram sossego depois da Revolução Francesa, né? É um marco que ficou ali, tá certo? Então, certamente eles estavam com medo disso, os Romanov, né? Até porque esses bichos são tudo meio parente, né? De alguma maneira. Então, a Revolução Francesa morreu parente de muita gente, né? Nas outras revoluções posteriores também, então, enfim. Então, sim, a vodka, que eles têm a tradição artesanal, né, de destilar a própria vodka no território todo. Então, quando que o negócio começa a ficar feio mesmo para o Nicolau II, né? Quando essa radicalização vai começar a incluir camponês, certo, gente? Tem dois grupos sociais que, quando são incluídos em qualquer revolta, em qualquer momento da história, dá medo em quem está no poder, tá certo? É camponês e militar, ok? Por motivos óbvios, né? Porque dos camponeses você precisa para produzir o necessário para que a população possa sobreviver de alguma maneira, tá certo? E os militares, por motivos evidentes, né? Porque são eles que compõem a força, né? O braço armado daquele governo. Então, é lógico que nunca é uma boa, né? Tem um episódio muito famoso desse momento aqui, que é o episódio do couraçado, ou encouraçado, como vocês preferirem chamar, Potemkin, né? Que é uma primeira revolta dos militares de baixa patente, né? Os marinheiros que estão, então, no encouraçado Potemkin, se revoltam contra os seus superiores, porque eles querem apoiar esse movimento, né? E tomam um navio de guerra, né? Vocês imaginam a alegria que está o czar quando isso tudo está acontecendo, né? Felicidade pura, plena, total, né? E completa. Então, tem um filme belíssimo do Eisenstein, que é um grande cineasta russo, sobre essa história, tá certo? Vale muito a pena ver, tem que ter um pouco de paciência, filme antigo, né? Mas eu garanto para vocês que cada frame do filme, né? Se você der pause em cada frame do filme, cada um deles é uma obra de arte maravilhosa, né? Um negócio impressionante, como é sofisticada a produção de cinema russo do começo do século, né? Então, o Nicolau II, prevendo, né, morrendo de medo
do negócio virar, caminhar para uma Revolução Francesa, ou qualquer coisa do tipo, vai criar a Duma, que é o parlamento. Ele fala, tá bom, tá bom. É monarquia constitucional que vocês querem? Eu faço. Não era, né? Não era. As pessoas já estavam mais radicalizadas que isso, né? Mas aí ele resolve ceder aos grupos mais moderados. Então, cria a Duma. Duma é outro termo que vocês precisam conhecer. Desse slide aqui, vocês precisam saber o que é Duma e o que é soviete. Tá? Esses dois conceitos caem no vestibular, ok? O vestibular pressupõe que vocês conheçam, tá bom? Então, a Duma, ela é criada justamente para que ela possa interferir no governo do czar de alguma maneira. Mas é lógico que ele vai criar um parlamento que, no último termo, está submetido ao poder dele, né? Ele resolve ceder, mas ele ainda é um czar, certo? Ele ainda é um cara do poder absoluto, certo, gente? E aí temos um problema também, que é duas fofocas para contar para vocês, né? Que eu acho que ajudam a entender, né? Nicolau II tinha um monte de herdeiras mulheres, uma grande dificuldade de produzir um herdeiro homem, que era o que interessava para o czarismo, tá certo? Então, vai ter um pequeno problema. A esposa dele é estrangeira, é uma princesa austríaca, né? Que não vai ser muito bem vista dentre a própria nobreza, tá? E, para completar, ela vai ter uma simpatia muito grande por essa figura, que vocês certamente já ouviram falar, que é o Rasputin, né? Que dizem que era um cara extremamente carismático, que liderava uma espécie de seita super radical dentro do cristianismo ortodoxo, e aí tem várias histórias muito brisas sobre essa seita, né? Que rolava orgia, que eles bebiam sangue, que eles faziam rituais de autoflagelação, né? E enfim, todas essas coisas que vocês puderem imaginar. E vocês podem imaginar que para uma população que era profundamente cristã, como é o caso, né? Da população camponesa, por exemplo, da Rússia, né? O cristianismo era muito mais forte entre os camponeses do que entre os trabalhadores da cidade, isso não pega muito bem, né? Então, a gente tem um czar que tomou pau em guerra, que não consegue produzir um herdeiro homem, né? Casado com uma estrangeira, que está vinculado a um cara que é uma liderança religiosa, que talvez faça orgia, beba sangue, faça autoflagelação, sei lá que coisa que o Rasputin... A gente sabe hoje, historicamente, que algumas coisas realmente rolavam, né? Tem algumas vertentes do cristianismo ortodoxo que entendiam a autoflagelação como um processo de purificação, e ele estava vinculado a isso, né? Mas não era uma coisa só dele, era uma coisa que existia. Mas, de todo modo, ele é essa figura, então ele vai ganhar essa fama de um cara que é meio mago, né? Um bruxo que está apoiando os czar, a czarina, né? Enfim, então tem tudo isso também que não vai ajudar eles a serem muito populares, tá? Fofoquinha, né? E aí, a criação da Duma, então, vai se seguir a criação dos sovietes, tá certo, gente? Os sovietes são o quê, caras? Aí é muito central entender. Se você não entende o que é um soviete, você não entende a Revolução Russa, tá? O soviete é uma espécie de comitê de representante das classes que não tem representação, né? Eles vão, é como se assim, vamos supor, a gente poderia pegar o curso vetor e fazer do curso vetor um soviete, certo? Então, vamos supor que a gente fosse o soviete ali, ou, pensando na nossa localização geográfica, né, a gente está ali porque agora a gente está todo mundo separado, né, a gente poderia, quando a gente está tendo aula, né, então, é como se a gente, de repente, ali naquela rua em que fica o vetor, ou na sua rua, surge um soviete. O que é um soviete? É um lugar onde você vai ali, não é, para discutir vocês querem... vocês querem vodka para fazer soviete, certo? Não, eu não precisa... Bom, se a gente fosse fazer o soviete no Brasil, eu ousaria dizer que talvez a gente fosse consumir outros tipos de bebidas, que não exatamente a vodka, né? Vamos ter que consumir as bebidas nacionais aqui, se bem que a gente já produz vodka barata, dá para consumir vodka também. Mas a lógica do... Pode todas, né? O Rasputin, sim, eu acabei respondendo, não tinha visto, Glaucio, sua pergunta, sim, ele vai ter uma influência, ele vai, na verdade, funcionar como uma espécie de propaganda anti-família do czar, tá certo? Vai voltar um pouco as pessoas contra a família real, né? Acho que é uma coisa importante, mas ele vai ser um articulador em favor da família real, né? Porque está profundamente vinculado a ela, tá certo? Então, só para vocês saberem, né? Os sovietes, então, eles não são um lugar... podemos pensar que sim, talvez, né? Pensando no Rasputin como uma espécie de ideólogo do czarismo, podemos fazer essa sucessão, né? Em alguma medida. A maior parte dos regimes vai ter, né? Então,
Os sovietes, então, são essas... É como se fosse, gente, uma associação de moradores, sei lá, da sua rua, só que ele pode ser tanto para a sua região geográfica ali, então a minha rua é uma rua em que a gente resolve se juntar e fazer um soviete, como ela pode, a minha região aqui, esse pedaço aqui do campo, a gente se junta e faz o soviete, né? Então, todos os trabalhadores camponeses, enfim, aqui desse pedaço, né, vão se reunir nesse soviete. Como pode ser também de classes profissionais, né? Então, o soviete dos operários da fábrica tal, certo? E são lugares em que eles se juntam, não é, para discutir política e para tentar conseguir melhorias de condição de vida ali, pensando na situação dele, certo? Então, é por definição, e é isso que vocês precisam entender, porque se não entende o que é isso aqui, você não consegue entender como é que a Revolução Russa é possível, né? Então, nós estamos, caras, longe, né, distante de 17 ainda, e está acontecendo um processo de descentralização da organização política gigante na Rússia inteira. Estão percebendo? Isso vai acontecer em muitos lugares, né? O soviético vai ter no território todo, tá certo? Então, esses comitês, né, de representantes, é nesses comitês que vai aflorar o movimento anticzarista, tá certo? É lá que ele vai ficar forte, né? Professora, Oi. minorias étnicas também podiam participar dos sovietes ou não? Era restrito só, tipo, a eslavos, a questão eslava, sabe? Algo do tipo. Entendi. Não, em geral não. Na verdade, o que acontece as minorias étnicas, elas vão fazer parte, né, dos grupos sociais mais pobres, né? Então vão ser camponeses, vão ser soldados ou vão ser operários, né? E aí depende muito do lugar, tá, David? Tem lugar em que o convívio étnico existe mistura e as pessoas convivem. Então você vai ter sovietes que são multiétnicos. E você vai ter lugares que não. Aí vai depender muito, porque a Rússia é muito grande, né? Depende do lugar em que você está, isso vai funcionar de um jeito ou de outro. Mas você tem sim a presença de vários lugares em que os sovietes vão ser multiétnicos, porque essa convivência se dá no dia a dia. É isso que é interessante. É um momento da história em que essa organização descentralizada ela surge de forma orgânica. É muito louco isso. Ela vai surgir de forma orgânica. São os grupos com os quais as pessoas convivem que vão se organizar politicamente, né? Então, Henrique, eles não são exclusivos, mas vamos dizer assim que os grupos poderosos, eles já têm as próprias organizações, então eles não vão formar sovietes, você entende? De alguma maneira, na Rússia, até a classe média era marginalizada do ponto de vista político, ela não participa de nada, né? Até próprios setores da burguesia, só que é isso, né? Os setores da burguesia muito ricos, eles vão conseguir se fazer representar na Duma, tá certo? Agora, como é que faz a classe média para se representar na Duma? No parlamento, né? É mais difícil. Então, como estamos falando de uma centralização política profunda, não é difícil ser marginalizado politicamente na Rússia, tá certo, Henrique? Dá para entender? Então, não é que é exclusivo, mas é onde vai acontecer mais, né? O burguês, ao invés de ele pensar em formar um soviete, ele vai disputar a eleição e vai ocupar a Duma, né? São heterogêneos, são muito heterogêneos, tá? E aí eles vão começar a ter uma certa união, porque o antiquizarismo vai formular essa união. Mas, num primeiro momento, eles não concordam em muitas coisas. Porque é isso. Tenta imaginar várias associações de moradores de bairro de São Paulo inteira, se elas iam ter alguma homogeneidade em relação à política, né? Ia ser muito diferente. Dependendo do lugar mais próximo, dependendo do lugar mais devagar. Certo? Tudo bem? Então, essa organização, cara, são os sovietes que vão produzir a Revolução Russa. Tá certo? Sem eles, nada teria acontecido. Tá? Lógico que a gente nunca pode atribuir um processo histórico complexo a um fator só, né? Mas eu posso dizer para vocês com segurança que sem isso aqui não seria possível, né? Então, tanto que vai ter gente depois que vai estudar isso aqui que vai falar, olha, fazer revolução sem você ter esses braços descentralizados, né, de organização política é muito difícil, né? Porque vai ser uma coisa... e aí a gente vai ver outros exemplos em que isso não acontece exatamente dessa forma, tá bom? Beleza? Professora? Oi, pois não? Deixa eu perguntar um negócio. A questão das diferenças étnicas, tipo, alguns grupos eram mais segregados, dependendo da região da Rússia. Dá para afirmar que, tipo, nos centros urbanos, geralmente essa segregação é menor? Tipo, tinha mais, por ter um convívio mais... Com certeza. É mais comum nas áreas rurais ter mais essa segregação étnica, né? Sim. Com certeza absoluta, e principalmente áreas industrializadas, a segregação menor, né? Porque tem até gente que estuda isso, né? Então, que a convivência, por exemplo, na fábrica, né? Ter o mesmo dia a dia, a mesma experiência, o mesmo patrão, morar no mesmo bairro, isso acaba diminuindo essas diferenças, né? Então, principalmente em regiões urbanas industrializadas, essas diferenças pesam menos, né?
Tá certo? Certo, obrigado. Imagina. Bom raciocínio, Henrique. Então, bom, gente, então eu acho que as próximas coisas que a gente vai ver agora é como que vai desenrolar. Então, o que eu tenho como resultado dessa revolta de 1905, não é? A criação do parlamento e essa descentralização da organização, não é? Então, é o grande resultado de 1905. Então, eu não arranco o czar do poder, não é isso. O czar é forçado, não é? Pelas passeatas, pelas greves, não é? Pelos movimentos, enfim, que estão chegando a tomar navio de guerra e tudo isso, ele é forçado a ceder um pouco em termos de centralização política, mas eu não vou ter uma consequência mais drástica disso, né? E daí a gente vai ter que entender, então, de 1905 para 17, o que é que acontece, que a gente vai ter uma radicalização desse processo, né? E um fator que vai ser essencial é a guerra que a gente acabou de ver, né? Então, eu falei para vocês que o Domingo Sangrento é muito determinante, é um erro muito estratégico, muito importante do Nicolau II, né? Mas, entre outros, um erro bastante importante que ele vai cometer então, é entrar na guerra, tá certo? Então, porque aí a coisa vai complicar para ele, tá certo? Então, eu acho que a gente pode parar por aqui, porque daí a gente fechou um bloco, que é o bloco dos antecedentes da Revolução. Na próxima aula, nós vamos ver como é que ela desenrola. São duas, em 17 a gente tem duas revoluções, fevereiro e outubro, né? E vocês precisam saber a diferença das duas, porque o vestibular cobra também. E a gente vai ver as consequências disso e já avança nesse processo, tá certo? Então, semana que vem a gente tem, acho que, 2 aulas marcadas, né? Para dar conta aí de cobrir o conteúdo sem ter que atropelar coisas importantes, tá bom? Beleza, pessoal? Eu que agradeço a participação de vocês, sempre um prazer. Espero que tenha dado para entender esses processos e a gente continua semana que vem, então, tá bom? Boa semana para vocês e a gente se vê semana que vem, beleza? Beleza, obrigadão, hein, professora? Obrigada, Pro. Obrigada, Isa, obrigada, David. Até mais. Boa semana. Tchau, tchau. Uhum. Obrigado para vocês também. Tchau, Henrique, obrigado.